Quando alguém é internado em uma comunidade terapêutica ou em uma clínica de recuperação para tratamento de dependência química ou transtornos psiquiátricos, o que se espera é que o paciente receba todo o cuidado e atenção, além de medicação e terapia para melhorar. Mas um relatório feito pelo Ministério Público Federal revela dados assustadores. De 28 estabelecimentos vistoriados, 16 adotam práticas de castigo e punição a internos. Como saber se o local é ou não idôneo? É o que vamos ver no artigo 5º de hoje. A Constituição Federal determina que ninguém pode ser submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante e também estabelece que a lei deve considerar inafiançável e insuscetível de graça ou anistia a prática de tortura. Aqui no estúdio eu converso com a subprocuradora-geral da República, Débora Duprá, que atualmente é procuradora federal dos direitos do cidadão, e com o psicólogo Lúcio Costa, perito do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Obrigada por aceitarem o nosso convite. Doutor Lúcio, gostaria de começar esse programa perguntando para o senhor qual é a diferença entre comunidade terapêutica e clínica de recuperação. Do ponto de vista da metodologia de trabalho, ambas têm um único objetivo, que é ofertar tratamento às pessoas que fazem uso de drogas. Mas eu acho que há uma resolução importante de se trazer para a nossa reflexão. É uma resolução do Conselho Federal de Medicina que classifica comunidades terapêuticas médicas e comunidades terapêuticas não médicas. As comunidades terapêuticas médicas, elas trabalham com internação involuntária, internação compulsória e administram medicação. Enquanto que comunidade terapêutica não médica não pode trabalhar com internação involuntária, compulsória ou com medicação. O fato é que ambas as instituições trabalham com essa oferta de cuidado e que é muito questionável porque grande parte delas fere as diretrizes do Sistema Único de Saúde. A gente vai explicar mais sobre isso no decorrer do programa. Procuradora, eu gostaria de saber agora da senhora o que pode ser considerado tortura em um tipo de tratamento como este? É muito interessante essa pergunta sobre a tortura, porque recentemente houve uma publicação da Conectas, uma entidade da sociedade civil, mostrando como nós tendemos a considerar a tortura apenas as agressões físicas, aquilo que se exterioriza no nosso corpo, né? Quando a tortura, ela pode ser tortura psicológica, enfim, ela se configura de vários modos, né? Num ambiente longe do olhar, várias práticas podem configurar tortura, né? Se você ficar parado por 5 horas num sol, enfim, da Chapada, dos veadeiros, isso é uma prática de tortura. Se você, enfim, é submetido a um trabalho exaustivo, superior às suas condições físicas, isso é tortura. É tudo aquilo que você inflige ao ser humano no sentido de discipliná-lo, de puni-lo, de fazer com que o seu corpo e sua mente suportem um ônus excessivo. E o Ministério Público Federal vistoriou comunidades terapêuticas em 11 estados e no Distrito Federal para saber como é o tratamento dado aos pacientes acolhidos. A inspeção apontou graves violações a direitos humanos. Vamos conferir na reportagem. As vistorias foram feitas no ano passado, mas só em junho deste ano o relatório foi divulgado. E o resultado da ação mostra graves violações aos direitos humanos. Dos 28 estabelecimentos, 16 adotavam práticas de castigo e punição aos internos. Entre as irregularidades flagradas pela equipe estavam isolamento por longos períodos, privação de sono, perda de refeições e violência física, além de trabalhos forçados e sem remuneração e violação à liberdade religiosa. A ação nacional foi coordenada pelo Ministério Público Federal em parceria com o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura e o Conselho Federal de Psicologia. Bom, com certeza esse relatório vai assustar muita gente, né? O que é possível, o que vai ser feito a partir disso, doutor Lúcio? O que esse relatório se pretende a fazer, e eu acho que está cumprindo sua missão nesse sentido, é trazer uma análise, é dar um salto na análise sobre esses espaços. Então, a análise realizada nessas instituições apontam, evidenciam e convocam vários setores da sociedade a se preocupar com essa realidade vivenciada na maioria dessas instituições. Convoca o Conselho Federal de Medicina para pensar o funcionamento dessas instituições, convoca o sistema de justiça como um todo para que se observe
as violações ali encontradas, mas ele não traz novidade no sentido de violações que historicamente já foram apontadas em outros relatórios e então, nesse sentido, ele cumpre muito mais o salto da análise do que a evidência em si, né? E podem ser tomadas medidas legais contra essas instituições onde foram encontradas irregularidades, procuradora? Sim, elas já foram encaminhadas por um Ministério Público Estadual, que na maioria das vezes é o órgão competente para adotar providências. Agora, existem algumas medidas de caráter mais geral, diria até no âmbito do próprio Supremo Tribunal Federal. O que nós observamos, por exemplo, é uma prática de se internar, por exemplo, adolescentes, de uma maneira muito simples, né? A família busca o juiz e o juiz determina a internação compulsória. Eu entendo que a internação compulsória de adolescentes é inconstitucional, porque o adolescente ele tem que, no caso de uma dependência química, ele tem que ter tratamento em meio aberto. O Estatuto da Criança e do Adolescente diz isso, né? E o próprio processo, o fato de ser uma pessoa, né, num processo de formação, né, de ser uma pessoa em potência, de alcançar a sua plenitude, estar na busca da sua plenitude, demanda que ele tenha contatos permanentes com a sua família, com a sociedade, esteja inserido numa escola. E essas instituições, elas são de caráter asilar, elas tiram o jovem, né, o adolescente, desse convívio tão importante para a formação da sua personalidade. A outra coisa que a gente verifica também com muita frequência é a internação involuntária de adultos, né? Enfim, o adulto ele só pode ser internado involuntariamente se a sua conduta estiver causando um dano para alguma pessoa e resultar de uma decisão judicial. Fora isso, talvez numa situação de surto, mas ninguém pode ser obrigado a se tratar, né? Essa não é uma decisão, ninguém tem a disposição sobre o meu corpo e a maneira como eu concebo o cuidado do meu corpo. Pois é, doutor Lúcio, qual é o prejuízo para alguém que não apenas não tem o tratamento adequado, quanto sofre, por exemplo, castigos e punições? Eu acho que nós temos caracterizado nessas situações violações de direitos humanos, que em nenhuma medida pode se associar com qualquer diretriz de tratamento ou de cuidado. Isso se distancia muito das diretrizes estabelecidas por diversas portarias que falam como deve ser o tratamento dessa população. E eu acho que é importante sinalizar que a produção de saúde mental ela está associada à produção de cidadania, quer dizer, o convívio na sociedade, o fortalecimento dos laços afetivos, coisa que essas instituições se contrapõem em função do isolamento social que a maioria delas usam enquanto diretriz do seu suposto cuidado. Bom, o senhor falou de isolamento social, a nossa equipe recebeu alguns vídeos com dúvidas sobre esse tema e uma das perguntas é justamente sobre isso. Vamos conferir aqui. Olá, meu nome é Lucas, de Limeira. Minha pergunta é, paciente de clínica de recuperação pode ser proibido de receber visitas? Procuradora, pode isso ou não? De forma alguma. É como eu lhe disse, instituição asilar são essas instituições onde você isola o indivíduo de qualquer convívio possível. Nenhuma pessoa pode ver suprimidas as relações familiares, né? Isso não pode fazer parte de um tratamento. As relações familiares elas são valorizadas na Constituição, os presos têm direito a visita familiar. Eu não consigo imaginar que forma de tratamento possa ser essa que exija e que demande distância da família. De qualquer maneira, é uma prática inconstitucional. E é também prejudicial, né, quem está fazendo tratamento, né, doutor Lúcio, do ponto de vista psicológico? Sem sombra de dúvidas, porque, primeiro, por não ser considerado um tipo de tratamento. Isso, eu acho que é importante deixar claro que, em nome do cuidado, muitas violações de direitos ocorrem. E eu acho que, então, afastar esse tipo de prática ao cuidado é muito importante. E, certamente, a pessoa entra num processo de sofrimento profundo. Enquanto ela está privada de sua liberdade dentro dessas instituições, é evidente que ela não fará uso de drogas. Mas quando ela sai dessa instituição, quer dizer, ela vai estar em contato com o mundo novamente, com as questões que levaram inicialmente ela a fazer o uso de drogas.
Então, quer dizer, tudo isso tem que ser trabalhado na comunidade, porque ao contrário disso, é segregação social e, em muitos casos, como o relatório evidencia, violações objetivas de direitos humanos. E vamos a mais um vídeo enviado para a nossa produção. Pode mostrar aqui. Olá, sou o Fabrício, moro em Guarapari, no Espírito Santo. E a dúvida que eu tenho é a seguinte: se a família desconfia do tratamento aplicado ao paciente, o que ela deve fazer? Ela pode retirar o mesmo da clínica? Doutor Lúcio, o que a família deve atentar aí quando ela vai numa clínica dessa para evitar passar por um problema como esse? Primeiro, acho que é importante sinalizar que hoje nós temos na rede pública diversos dispositivos que essa família pode procurar inicialmente. Nós temos o Centro de Atenção Psicossocial do tipo 3, que trabalha 24 horas, que tem uma acolhida para caso necessário, em casos de crise, para acolher essa pessoa. Segundo, que essa pessoa ela não está privada da liberdade dela, muito embora as condições ali naquela clínica ou naquela comunidade coloque isso como regra para ela. Então, o que a família tem e deve fazer é procurar as instâncias, seja desde a polícia, o Ministério Público, a Defensoria Pública, para sinalizar que aquela pessoa está sendo violada no seu direito, enfim, desse convívio social e sendo submetida a uma privação de liberdade que não existe no ordenamento jurídico. Então, é importante que essa família recorra a essas instâncias de controle, né? Isso reforça, né, procuradora, tudo que a gente falou aqui do não isolamento, né? A família tem que estar acompanhando de perto e atenta para evitar problemas, né? Porque aqui tem um dado interessante. A gente falou que adolescente não pode estar nesses espaços. Há uma confusão quando se lê o Estatuto da Criança e do Adolescente, porque tem uma espécie de institucionalização que são de crianças e adolescentes à espera de adoção, em situação de abandono, que não tem nada a ver com tratamento de dependência de álcool e outras drogas. Então, primeira coisa, um adolescente não pode estar lá, porque seria uma situação que talvez um médico pudesse se contrapor à família, dizer, não, ele precisa do tratamento, eu posso obrigar a família a submetê-lo ao tratamento. A jurisprudência, em relação à criança e adolescente, ela reconhece que a família não tem esse domínio absoluto quando se trata do cuidado. Mas adultos, adultos, então, a situação é mais absurda, porque o adulto pode interromper um tratamento a qualquer hora. Né? Como eu lhe disse, o cuidado do corpo é uma coisa que nos pertence, faz parte do princípio da dignidade humana, na maneira como eu quero me cuidar. Então, nem a pessoa, nem a família poder tirar a pessoa daquela situação é um absurdo jurídico. E aí tem que buscar uma solução para o problema, né, doutora Débora? Sim, as soluções eu acho que são fáceis. Até nesse caso, o habeas corpus. Né? Nós vamos a um rápido intervalo, já voltamos com mais Artigo 5º para você. O Artigo 5º está de volta. No programa de hoje, a gente fala sobre clínicas de recuperação. Aqui no estúdio, eu converso com o psicólogo Lúcio Costa, perito do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, e com Débora Duprá, procuradora federal dos Direitos do Cidadão. E nós vamos conferir mais uma pergunta a ser respondida pelos nossos convidados. Pode mostrar aqui. Meu nome é Larissa Oliveira Heringer, de Serra. Existe um tempo máximo permitido para manter uma pessoa internada em uma clínica de recuperação? Doutor Lúcio, o que dizer para a Larissa? Existe uma portaria do Ministério da Saúde que coloca como prazo máximo de internação 9 meses. Muito embora o que nós temos percebido, né, nas inspeções que realizamos nesses espaços, é que o processo de institucionalização se perdura por muito mais tempo. Em uma comunidade em específica, por exemplo, que nós visitamos nesse processo de inspeção nacional, existia pessoas há 7 anos internada numa instituição como essa, o que é completamente irregular e contraditório com qualquer princípio de cuidado, né? E quais são os critérios para internar uma pessoa? Existem 3 modalidades de internação, a voluntária, involuntária e compulsória. Voluntária é aquela que se dá pelo desejo da pessoa, involuntária em situações circunstanciais, quando a família assim o pede, intervém para que isso aconteça, e a compulsória quando é determinado pela justiça, pelo judiciário em especial. Para essas 3 modalidades de internação, a pessoa tem que ter um laudo médico
verificando as condições daquele indivíduo para que a internação então possa ocorrer. Esse é um outro problema que nós evidenciamos no relatório. Das 28 instituições inspecionadas, por exemplo, somente 2 tinham documentações que comprovassem a necessidade de internação, o que nos gera muita preocupação porque fica evidente que muitas pessoas que não precisariam estar institucionalizadas foram encontradas nesse espaço, sendo violadas aí dos seus direitos mais básicos, né? A internação compulsória é um grave problema, procuradora? A internação compulsória, ela depende de como ela é entendida. A internação compulsória, eu defendo que ela é uma medida resultante de um ato ilícito no âmbito penal, né? Eu falo ato ilícito porque pode ser crime ou pode ser ato infracional equivalente a crime no caso de adolescente. Nesse caso, a internação, para criança e adolescente, ela é absolutamente excepcional, ela só existe em casos de violência e grave ameaça, ela não existe, por exemplo, para tráfico de entorpecentes, né? E no crime também seria uma medida para as pessoas chamadas inimputáveis, né? Viria substituir os antigos, ainda atuais, manicômios judiciários. No entanto, essa medida compulsória, essa internação compulsória, ela vem sendo aplicada, inclusive, em processos cíveis. Há uma ação civil pública em que se diz, olha, tem adolescentes fazendo uso de crack. Se entra com a ação para que essas crianças e adolescentes, crianças não podem, sejam internados. Aliás, adolescentes também não podem, mas a prática acontece, né? muito, muito comum. E vem acontecendo cada vez em uma medida, em maior medida, né? E isso são processos de higienização, né? A rua parece que é o espaço que tem que estar livre dos indesejáveis. E o que nós verificamos nessas inspeções é que muitas dessas instituições, elas são depósitos de indesejáveis, sabe? Elas estão ali, as pessoas estão ali sem documentação, sem laudos médicos, sem sentença, às vezes, judicial. Enfim, nós não sabemos sequer por que ali estão. E se a família descobre um caso desse, ela pode simplesmente ir lá e se responsabilizar e tirar o parente que está lá, por exemplo? Sim, o Lúcio falou em 9 meses. O CONAD acaba de lançar um edital prevendo 12 meses. Na verdade, isso é tudo contrário à Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência. E lembrando que a gente está falando aqui de um aspecto da Convenção muito importante, que é o da saúde mental, né? Porque a dependência de álcool e drogas é um aspecto de saúde mental. Ela diz que qualquer processo de internação nesse tipo de instituição, ele tem que ser marcado pela brevidade, né? Nós temos que desnaturalizar o fato de que as pessoas com transtorno mental, elas não são perigosas. Elas podem estar e devem estar nas ruas. E sempre que o tratamento é possível em casa, é a melhor solução, né, doutor Lúcio? Como eu tinha dito anteriormente, nós temos o Centro de Atenção Psicossocial, essa política sim que deve ser fortalecida pelo Estado brasileiro. E o que acontece hoje, e a gente tem observado isso, há uma concorrência de financiamento de comunidades terapêuticas em detrimento dessas instituições que obedecem às diretrizes da saúde pública. Então, portanto, essa é uma outra preocupação, no sentido de que o Ministério tem que fortalecer essa rede de atenção psicossocial em detrimento das comunidades terapêuticas, por exemplo. Porque são nesses pontos que esse tratamento comunitário, com os laços sociais garantidos, sem que a pessoa fique segregada ou isolada de maneira permanente, como acontece nessas instituições, é garantido para a população. E vamos ao último vídeo enviado para a nossa produção. Pode mostrar aqui. Eu sou Renata Pinotti, de São Paulo. O Estado tem que oferecer tratamento para quem não tem como se internar numa clínica particular? Procuradora, é dever do Estado? O SUS é universal. Nós temos o sistema de saúde mais fantástico, reconhecido mundialmente, né? E toda a nossa política de saúde mental, ela está inserida no SUS, né? Então, obviamente, a maneira como o SUS se organizou para cuidar da saúde mental foi exatamente por meio dessa
rede de atenção psicossocial. Há ali, é importante que se diga isso, como um dos elementos dessa rede, as comunidades terapêuticas. Existe o termo comunidades terapêuticas como sendo uma unidade residencial onde há, sim, cuidados médicos, porque mesmo a pessoa num processo de abandono, né, do vício, ela precisa de cuidados médicos, psicológicos, porque ela está sofrendo um processo de sofrimento, né? Então, mas as comunidades terapêuticas, para estarem dentro dessa rede, elas têm que estar dentro dos princípios da rede, né? Então, elas têm que estar fazendo parte da rede, do SUS, do SUAS, elas têm que ter essa noção de territorialidade, das pessoas dentro dos seus territórios, das pessoas tendo as suas relações, mantendo relações comunitárias, familiares, inseridas no mercado de trabalho, enfim, com todo o espírito que envolve a rede pública de saúde mental. Pois é, doutor Lúcio, em muitos casos é feita uma parceria do Estado com comunidades ou com clínicas. Quem é responsável por fiscalizar para saber se está tudo sendo feito como deve ser? Há várias modalidades de parceria entre público e privado, ou em público e essas comunidades terapêuticas, né? A depender de quem faça essa parceria, pode ser o município, às vezes o Estado, e agora recentemente um anúncio aí feito pela União de 87 milhões destinadas a essas instituições. Essas instâncias parceiras, elas são de imediato as que têm responsabilidade direta nessa fiscalização. Mas vários outros segmentos na sociedade, conselhos de classe, por exemplo, para entender como que esses profissionais estão trabalhando dentro dessas instituições, conselhos do controle social, conselho de saúde, conselho de política sobre drogas do município ou do estado, Ministério Público. Então são várias instâncias que devem monitorar esses espaços para compreender de que jeito que essas pessoas estão sendo acolhidas nessas instituições. Bom, nós mostramos a situação preocupante em comunidades terapêuticas vistoriadas e os cuidados que as pessoas devem ter ao procurar esse tipo de estabelecimento. Mas é bom ressaltar que também existem locais que são idôneos e que o bom tratamento pode fazer toda a diferença para quem enfrenta problemas. Por isso a gente exibe agora o depoimento de um ex-dependente químico que se curou e mudou de vida graças ao atendimento que recebeu. Vamos conferir aqui. O método comunidade terapêutica vem salvando a minha vida há 5 anos, 5 meses e alguns dias, né? Tendo a consciência que o dia mais importante é o dia de hoje, graças a essa metodologia empregada na minha vida, eu tenho resgatado a minha dignidade, o meu amor próprio. Hoje eu consigo desenvolver dentro da sociedade, né? Hoje eu consigo ter, né, as minhas responsabilidades, os meus relacionamentos são bem-sucedidos, né? Hoje eu trabalho dentro de uma comunidade terapêutica, eu sou conselheiro em dependência química e alcoolismo, formado pela Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas, eu sou associado à Federação Latino-Americana. Hoje eu tenho a oportunidade de ajudar outras pessoas que chegaram em situação parecida, né, com a minha, graças a esse método. Comunidades terapêuticas nós vimos conseguindo desbravar, acreditar, resgatar, orientar várias vidas. Bom, o Cleiton deu aí um depoimento falando que no caso dele foi o que resolveu. Que tipo de cuidado as famílias devem ter para também conseguir um bom tratamento e um bom resultado do problema? Doutor Lúcio. Essa reflexão é importante, né? Porque há diversas formas, a relação com a droga, a droga, primeiro que em si, ela não faz nada na vida do ser humano. Quer dizer, é a interação do ser humano com a droga que pode ser tornada problemática ou não. E geralmente o que acontece é que quando as pessoas passam a desenvolver o uso habitual da droga, as relações começam a se fragilizar, as relações começam, a relação no trabalho, a relação com os amigos, a relação com a esposa, com o esposo, com o namorado e namorada. Pensar que a comunidade terapêutica ela está inscrita num espaço de não fortalecimento desses laços, mas de institucionalização desse indivíduo fora desse espaço. Então, se há, óbvio, que deve existir pessoas que se identificam com esse tipo de trabalho, o que está bem distante de que isso vire uma política pública central, porque a política pública central ela deve ser financiada e sustentada de acordo com as diretrizes da saúde pública
E o que a gente percebe é que essas instituições, pelo menos na totalidade das quais nós visitamos, tem ponto contrário ao que prega as diretrizes da saúde pública. Então, é óbvio que se para essa pessoa fez sentido a comunidade terapêutica, é inquestionável, porque a dimensão subjetiva é dela. Isso está distante de fortalecer uma opinião de que se deva virar uma política pública central. São casos e casos que acontecem, né? Quais são os cuidados, então, procuradora? Eu volto a insistir, isso é muito impressionante, porque nesse universo todo investigado, essa situação ela vai se reproduzindo, né? De ex-dependentes químicos que, de alguma maneira, têm uma colocação dentro dessa própria instituição e passam a viver esse processo de institucionalização permanentemente, geralmente sob a forma de trabalho voluntário, sabe? Não remunerado. Esse próprio profissional que se considera, enfim, salvo, ele, de alguma maneira, está sofrendo também aí uma grave violação numa relação de trabalho não remunerada, né? E numa situação também de reinstitucionalização, de estar permanentemente nesse ambiente de caráter asilar. Bom, a gente teria muito mais a conversar aqui, mas infelizmente o nosso tempo acabou. O artigo 5º de hoje está chegando ao final. Doutora Débora, doutor Luz, muito obrigada por terem vindo até aqui. Obrigada a você. E eu agradeço também a você que nos acompanhou. Se quiser sugerir um tema, é só enviar para o e-mail que aparece na tela. Você também pode rever os nossos programas no site da TV Justiça ou acompanhar o nosso canal no YouTube. Até o próximo artigo 5º. Tchau.